Boa tarde, galera dos 7º anos A, B e C, do turno matutino. Aqui é a professora Amparo Neves, componente curricular História. Hoje, dia 7/10/2020, no turno vespertino, teremos uma aula sobre uma correção da atividade anterior, sobre o texto, do texto africano. Criança, esse texto aqui, na verdade, é porque nós trabalhamos com povos e culturas africanas, trabalhamos com os povos malinês, os bantus e os yorubás. Por isso estamos hoje a ver esse texto, o Africanos, certo? Começamos a leitura lá para vocês entenderem. Vocês já viram isso aqui, vamos rever agora. Para vocês verem bem direitinho aqui, certo? O africano. A primeira obrigação de um africano era e continua a ser para com a sua família, e não apenas para com aquela composta por marido e mulher, seus pais, filhos, netos, irmãos e sobrinhos, mas por uma família muito mais extensa. A linhagem formada por todos os indivíduos que possuem um antepassado comum, conhecido Os vínculos da lealdade e dos deveres de ajuda podiam, no passado, ser ainda mais amplos e se estender entre alguns povos ao clã. Ao clã era o chefe de família, isto é, a todos os membros de várias linhagens. Várias linhagens. E que se consideravam descendentes de um ancestral mítico, fosse ele um ser humano ou criado pela imaginação. Fortes ainda no campo e nas aldeias, essas obrigações de cooperação e socorro entre os que pertencem à mesma linhagem persistem ainda que abrandadas entre os habitantes das grandes cidades. Assim, um rapaz que chegasse a um parente que lá vivia e este não deixará de abrigá-lo, por menores que sejam os cômodos onde more, nem de auxiliá-lo financeiramente, se necessário. Só em casos extremos, alguém negará a um parente a ajuda e a solidariedade. Na África não se prepara a pessoa de seu grupo. Na África não se separa a pessoa do seu grupo. Por isso, antigamente, entre muitos povos, a família era responsável pelos atos de cada um de seus membros. Se um deles contraía um empréstimo e não pagava, a família tinha de fazê-lo. Ok, criança? Agora que segue-se a pergunta que o autor diz sobre esse africano. Letra A. Segundo o texto, qual a primeira obrigação de um africano? Letra B. O que é uma família para os africanos? C. O que o autor do texto quis dizer com a frase na África não se separa a pessoa de seu grupo? Interprete. Criança, agora é assim. Nós iremos vamos ver aqui as perguntas agora. No primeiro, diz assim, o texto sobre o africano. No primeiro diz assim. A primeira resposta da letra A, aliás, a pergunta. Segundo o texto, qual a primeira obrigação de um africano? Qual seria a resposta, criança? A primeira obrigação de um africano é com a família. Letra B. O que é uma família para os africanos? Para os africanos, a família é a linhagem, isto é, não se restringe a marido, mulher, filhos, primos, sobrinho, etc., mas inclui todos os indivíduos que possuem antepassado em comum, ou seja,
Pode ser os africanos, também poderia ser os índios, né, os indígenas. É um povo que eles têm algo em comum, têm antepassado em comum, ok? Letra C. Também, gente, aqui tem assim. Como se fala, os estudiosos de ciências humanas, como história, geografia e outras disciplinas das ciências humanas, eles falam em família nuclear. O que era essa família nuclear? Era pai, mãe, filho, sobrinho, etc. E a família extensiva? Parentes com antepassado em comum, que é a questão que nós falamos agora. Então, é só para reforçar. Letra C. Diz que o autor do texto quis dizer: na África não se separa a pessoa de seu grupo. Interprete. O que quer dizer isso? O autor quis dizer que devemos valorizar a importância do grupo para a pessoa e sua existência social. Por isso, antigamente, entre muitos povos, a família era responsável pelos atos de cada um de seus membros. Viu, criança? Essa é a resposta, certo? Então, vocês vão refazer e estudar, porque isso aqui já vai ser assunto para a nossa próxima prova, tá? E tenha uma boa tarde. Muito obrigada.